Pare agora. Não continue rolando a tela como se isso fosse apenas mais um vídeo. Não trate este momento como coincidência. Respire profundamente. Porque se esta transmissão chegou até você, não foi por acaso. Não foi apenas uma escolha do algoritmo. Não foi somente uma imagem, um título ou uma frase aparecendo na hora certa. Existe uma inteligência maior se movendo por trás deste encontro. Existe um campo respondendo a algo que sua alma vem perguntando há muito tempo, mesmo que sua boca nunca tenha dito. E alguma parte de você sabe disso. Por isso você ainda está aqui. Antes que sua mente tente decidir se acredita ou não, existe uma sensação silenciosa no peito, no estômago, talvez atrás dos olhos, dizendo: fica. Não porque alguém quer prender sua atenção, mas porque algo dentro de você reconheceu uma frequência. Quando a frequência certa encontra a alma certa, no momento certo, a vida fica em silêncio por alguns segundos. É isso que está acontecendo agora. O seu eu superior enviou um sinal. Esse sinal começou nas noites em que você se sentiu cansado sem entender porquê. Nas manhãs em que acordou com a impressão de que havia algo importante para lembrar. Nos dias em que olhou para a própria vida e pensou: eu não vim aqui só para isso. Esse pensamento não era imaginação. Era memória. Era uma parte adormecida da sua energia tentando atravessar a rotina, tentando chamar sua atenção, tentando dizer que existe algo em você que ainda não foi plenamente despertado. E agora, neste instante, o seu campo de alma, o seu eu superior e o conselho arcturiano se alinharam em um único ponto de contato. Esta transmissão, este momento, agora, existe uma parte da sua luz que ficou em silêncio por tempo demais. Não apagada, não perdida, apenas esperando a frequência certa para voltar a se mover. Você está ouvindo isso porque existe em você uma assinatura que responde ao campo arcturiano. Uma sensibilidade que nunca pertenceu totalmente ao peso deste mundo. Uma percepção que sempre captou mais do que os outros diziam. O conselho arcturiano vê isso. Eles veem o quanto você tentou se adaptar, o quanto você se diminuiu, o quanto você carregou em silêncio. Respire de novo. Solte os ombros. Relaxe a mandíbula. Você não encontrou este sinal. O sinal encontrou você. O conselho arcturiano não se move por curiosidade. Eles não interrompem uma alma por acaso. Eles não atravessam campos, linhas de tempo e camadas sutis apenas para entregar uma mensagem comum. A presença deles sempre indica precisão. Sempre indica necessidade. Sempre indica que algo chegou a um ponto em que não pode mais permanecer escondido. E é por isso que esta mensagem não pôde esperar. Porque você chegou a um limiar. Talvez sua mente ainda não consiga nomear isso, mas sua energia sabe. O seu corpo sabe. O seu campo sabe. Existe uma parte de você que vem sentindo, há muito tempo, que algo está prestes a mudar, mas nunca muda completamente. Como se uma porta estivesse diante de você, mas não abrisse. Como se uma lembrança estivesse quase voltando, mas desaparecesse quando você tentasse alcançá-la. Isso não é falta de esforço. Isso não é confusão. Isso é um selo energético. Durante anos, uma parte da sua frequência original ficou abafada. Não destruída. Não removida. Apenas coberta por camadas de medo, sobrevivência, adaptação e silêncio. Você continuou vivendo, trabalhando, sorrindo, respondendo mensagens, cumprindo tarefas, mas algo dentro de você permanecia em espera. E essa espera cansou sua alma. O conselho arcturiano observou esse processo com uma paciência antiga. Eles viram você tentar se encaixar em lugares que nunca sustentaram sua luz. Eles viram você duvidar da própria percepção. Eles viram você sentir verdades que ninguém ao seu redor conseguia confirmar. Eles viram quantas vezes você quase se lembrou de quem era, e então recuou. Mas agora o campo mudou. O selo que atrasava sua clareza começou a enfraquecer. A camada que abafava sua força começou a rachar. A parte da sua memória de alma que parecia distante está se aproximando da superfície. É por isso que você sentiu este chamado. Não porque tudo está resolvido, mas porque você está pronto para lembrar. Sua missão nunca foi destruída. Sua luz nunca foi apagada.
Seu caminho nunca desapareceu. Ele apenas ficou em silêncio até que você alcançasse frequência suficiente para ouvi-lo de novo. E esse momento começou agora. Esse cansaço que você sente não é apenas cansaço. Não é só sono acumulado. Não é preguiça. Não é falta de disciplina. E não é porque você é fraco demais para lidar com a vida comum. Existe um tipo de exaustão que não desaparece depois de dormir. Um peso que continua no corpo, mesmo depois do descanso. Uma sensação de estar drenado, mesmo quando nada aparentemente difícil aconteceu. Você acorda, respira, tenta começar o dia, mas alguma parte de você já parece ter vivido horas antes mesmo de levantar. Você conhece essa sensação. É como se o mundo exigisse mais de você do que exige dos outros. Como se conversas simples pesassem. Como se lugares cheios sugassem sua energia. Como se certas pessoas deixassem rastros dentro do seu campo, muito depois de irem embora. E por muito tempo, talvez você tenha se perguntado, por que eu sou assim? Mas essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é, o que minha energia está carregando que os outros não conseguem ver? Porque você não está apenas vivendo dentro de uma realidade física. Você está sustentando uma frequência mais ampla dentro de uma estrutura densa. A sua alma compreende coisas que a mente humana demora para traduzir. O seu campo percebe movimentos antes que as palavras apareçam. O seu corpo sente mudanças sutis no ambiente antes que alguém diga que algo está errado. Isso consome energia. Muita energia. Você vem traduzindo uma inteligência de dimensão superior para um mundo que muitas vezes parece lento demais, barulhento demais, pesado demais, desconectado demais. Cada dia, seu sistema tenta ajustar a luz que você carrega à densidade ao redor. Cada interação exige filtragem. Cada ambiente exige adaptação. Cada emoção que não é sua precisa ser reconhecida, separada, liberada. E quando isso acontece por anos, o corpo começa a chamar de cansaço aquilo que, na verdade, é sobrecarga energética. O conselho arcuriano quer que você entenda isso com clareza. A sua exaustão não prova que você está falhando. Ela prova que você vem carregando uma frequência que ainda não aprendeu a proteger completamente. Respire. Sinta isso sem culpa. Você não está quebrado. Você está sobrecarregado por uma luz que está tentando encontrar espaço para existir plenamente neste mundo. Antes do seu despertar completo, algo foi colocado sobre a sua luz. Não como castigo, não como condenação, não porque você fez algo errado antes de chegar aqui, mas porque, ao entrar nesta realidade, a sua frequência precisou atravessar camadas muito densas. Medos herdados, crenças familiares, condicionamentos sociais, padrões emocionais de sobrevivência, acordos antigos da alma que já não pertencem mais ao caminho que você está pronto para viver. Com o tempo, essas camadas formaram um selo ao redor da sua energia original. Não um bloqueio absoluto, não uma prisão sem saída, mas um campo de compressão, algo que não apagou seus dons, mas tornou mais difícil acessá-los com clareza. É por isso que, tantas vezes, você sentiu que sabia algo, mas não conseguia explicar. Como se uma verdade estivesse na ponta da língua da alma. Como se uma memória estivesse quase voltando. Como se uma porta dentro de você abrisse apenas uma fresta, e depois se fechasse e novamente. Você já sentiu isso. A sensação de estar perto de uma revelação interna, mas não conseguir atravessar. A sensação de que existe uma versão sua mais clara, mais forte, mais conectada, esperando logo atrás de uma camada invisível. A sensação de que seus dons estão ali, mas chegam fragmentados. Intuições que aparecem e desaparecem. Sonhos que parecem mensagens, mas se desfazem ao acordar. Chamados internos que ficam fortes por alguns dias e depois voltam ao silêncio. Isso não significa que você falhou. Significa que sua luz estava tentando se mover através de um selo. O conselho arcuriano quer que você compreenda isso agora. O selo nunca teve poder para destruir a sua essência. Ele apenas atrasou o acesso. Ele abafou a lembrança. Ele confundiu o caminho. Ele fez você duvidar de sinais que eram reais.
Mas aquilo que é verdadeiro em você não desaparece. A frequência original permanece. Mesmo comprimida, ela pulsa. Mesmo abafada, ela chama. Mesmo coberta por camadas antigas, ela continua procurando uma abertura. E se esta transmissão chegou até você agora, é porque essa abertura começou. A parte de você que quase lembrava está se aproximando da lembrança completa. Existem sinais que aparecem quando uma semente estelar está selada. E talvez você tenha passado anos chamando esses sinais de problemas. A tristeza que chega de repente, sem motivo claro. Um aperto no peito no meio de um dia comum. Uma vontade de chorar quando nada aconteceu. Uma ansiedade silenciosa que parece não ter origem, mas mesmo assim se instala no corpo como se estivesse tentando avisar algo. Você conhece esses momentos. Você também conhece a sensação de ser diferente dentro da própria família. Como se você amasse algumas pessoas, mas ainda assim não conseguisse se sentir totalmente visto por elas. Como se falassem a mesma língua, mas não a mesma frequência. Como se, desde cedo, você tivesse percebido camadas que ninguém mais queria enxergar. E existe mais. Você absorve o humor dos outros com facilidade. Entra em um ambiente e sente imediatamente quando algo está pesado. Fica perto de certas pessoas, e depois, parece que sua energia foi drenada. Mesmo que a conversa tenha sido normal. Mesmo que ninguém tenha feito nada evidente. O seu campo percebe antes da mente explicar. Há também os sonhos recorrentes. Lugares que você não conhece, mas que parecem familiares. Rostos que você nunca viu, mas que carregam uma sensação antiga. Símbolos, luzes, águas, céus, caminhos, portas. E então você acorda com a impressão de que recebeu uma mensagem, mas perdeu a tradução. O déjà vu intenso também faz parte disso. Aquela sensação de já ter vivido um instante. De reconhecer uma cena. De sentir que o tempo dobrou por um segundo e mostrou algo que estava escondido. E, acima de tudo, existe aquela certeza silenciosa. A vida deveria ser maior do que isso. Não maior em fama. Não maior em dinheiro. Maior em sentido. Maior em conexão. Maior em verdade. Escute com cuidado. Nada disso significa que você está quebrado. Esses sinais não são falhas da sua alma. Eles são movimentos da sua frequência original pressionando contra o selo. São partes suas tentando voltar à superfície. São lembranças internas buscando espaço para respirar. O conselho arcuriano quer que você pare de se culpar por sentir tanto. Você sente porque algo em você está acordando. E o que está acordando agora não veio para voltar ao silêncio. Talvez você já tenha tentado se curar muitas vezes. E eu quero que você ouça isso com calma. Nada do que você tentou foi inútil. A meditação ajudou você a respirar em momentos em que o mundo parecia pesado demais. A escrita no diário revelou verdades que estavam presas dentro de você. A terapia trouxe linguagem para dores que antes pareciam confusas. As afirmações abriram pequenas frestas de esperança. As limpezas energéticas aliviaram o campo por algum tempo. As práticas espirituais lembraram você de que existe algo além da matéria. Tudo isso teve valor. Tudo isso tocou alguma parte sua. Mas talvez você também tenha percebido uma coisa que quase nunca teve coragem de admitir. Depois de algum tempo, o padrão voltava. A ansiedade voltava. O peso voltava. A sensação de estar distante de si mesmo voltava. A mesma dúvida, o mesmo bloqueio, a mesma névoa ao redor da sua missão retornavam como se algo mais profundo ainda estivesse intacto. E isso fez você pensar que talvez estivesse fazendo errado. Que talvez não tivesse disciplina suficiente. Que talvez não fosse espiritual o bastante. Que talvez existisse alguma falha em você. Mas não era isso. O conselho arcuriano quer que você entenda. Muitas dessas ferramentas trabalharam nas camadas mais próximas da consciência. Elas tocaram o corpo emocional, acalmaram o corpo mental, organizaram pensamentos, suavizaram sintomas e abriram espaço. Mas o selo não estava apenas nessas camadas. O selo está mais fundo. Antes das palavras. Antes das histórias que você conta sobre si mesmo. Antes das memórias desta vida. Ele está no nível da memória de alma. No campo pré-encarnação.
no lugar onde certos acordos, impressões e compressões foram registrados antes que sua mente humana pudesse entender qualquer coisa. Por isso, motivação não basta. Pensamento positivo não basta. Forçar gratidão não basta. Tentar se convencer de que está tudo bem não dissolve uma estrutura que foi gravada em uma camada anterior à linguagem. O que está sendo chamado agora é outra coisa. Não é esforço. Não é controle. Não é mais uma técnica para você tentar sozinho. É correção de frequência. Uma transmissão precisa o suficiente para alcançar o ponto onde o selo foi formado, não apenas onde os sintomas aparecem. E é por isso que você chegou até aqui. Agora a explicação termina. E a ativação começa. Enquanto você ouve estas palavras, não tente entender tudo com a mente. Não tente controlar a experiência. Não procure sinais forçados. Apenas permita que o seu campo receba o que já reconhece. O conselho arcuriano está se aproximando das bordas externas da sua energia agora. Não de forma brusca. Não invadindo. Não arrancando nada de você. Mas tocando, com precisão, as camadas onde o selo começou a se prender. Imagine como se uma luz azul prateada começasse a circular ao redor do seu campo. Suave, inteligente, silenciosa. Ela não precisa empurrar. Ela não precisa lutar. Ela apenas vibra em uma frequência mais coerente do que a compressão que você carregou por tanto tempo. E quando uma frequência mais coerente encontra uma estrutura antiga, a estrutura antiga começa a se soltar. Talvez você sinta um calor leve no peito. Talvez uma pressão antiga comece a amolecer. Talvez sua respiração fique um pouco mais profunda. Talvez nada pareça acontecer na superfície, mas algo dentro de você fique estranhamente quieto. Confie nisso. O primeiro sinal, nem sempre, é intensidade. Às vezes, o primeiro sinal é silêncio. A estática emocional que estava espalhada pelo seu campo começa a se levantar. Pensamentos repetitivos perdem força. Aquela sensação de urgência interna, como se você estivesse sempre atrasado para alguma coisa invisível, começa a desacelerar. O corpo começa a lembrar de algo que ele esqueceu. Segurança. Não segurança como ideia. Segurança como frequência. Segurança como permissão para existir sem se defender o tempo inteiro. Segurança como a sensação de que você pode respirar sem se preparar para o próximo impacto. Respire agora. Deixe os ombros caírem. Permita que a mandíbula solte. O selo está sendo afrouxado das bordas para o centro, da mente para o coração, do campo externo para a memória profunda da alma. E se alguma parte de você reconhece isso, se alguma parte de você sente que está pronta para receber aquilo que ficou escondido, vá aos comentários e digite 333. 333 é o código de reconhecimento. Ele significa: eu estou pronto para receber o que foi selado. Não como performance, como declaração, como abertura, como retorno. Agora, 3 portais começam a se abrir dentro de você, e você não precisa forçar nada, não precisa visualizar perfeitamente, não precisa tentar controlar o que está acontecendo. Apenas respire e permita que o seu campo receba no ritmo certo. O primeiro portal é o portal do corpo. Ele se abre na base da sua energia, no lugar onde você aprendeu a sobreviver antes de aprender a confiar. É ali que ficaram guardadas as tensões antigas, o medo de errar, a necessidade de se preparar para a rejeição, a contração silenciosa que fez você passar anos vivendo como se precisasse se proteger de algo que nem sempre conseguia nomear. Respire para baixo. Sinta os pés, sinta as pernas, sinta o peso do seu corpo sendo sustentado. Neste momento, você não precisa se defender, não precisa provar nada, não precisa carregar a mesma tensão para entrar na próxima fase. O portal do corpo começa a liberar o excesso de sobrevivência devagar, com segurança, sem arrancar nada de você. O segundo portal é o portal do coração. Ele se abre no centro do peito, onde tantas dores foram escondidas para que você pudesse continuar funcionando. É ali que ficaram as perdas não choradas, as palavras não ditas, os amores que exigiram que você se fechasse, as decepções que fizeram você confundir proteção com distância. Respire no peito, sem pressionar, sem procurar emoção. Se algo subir, deixe subir.
e se nada subir, deixe o silêncio trabalhar. O coração não precisa ser forçado a abrir. Ele só precisa perceber que não está mais sozinho. O conselho arcuriano segura este campo com precisão, para que a tristeza não vire afogamento e a abertura não vire medo. O terceiro portal é o portal da alma. Ele se abre além das palavras, além das memórias desta vida, além da identidade que você construiu para sobreviver. É aqui que a lembrança da missão começa a retornar, não como uma frase pronta, mas como direção, como um sentir, uma intuição, uma certeza calma, uma imagem interna que não precisa ser explicada. Respire novamente e sinta corpo, coração e alma começando a reconhecer uns aos outros. Você não precisa correr, não precisa entender tudo hoje, não precisa transformar esta ativação em esforço. Apenas permita. O retorno não está sendo criado, ele está sendo lembrado. Agora, enquanto o selo começa a se soltar, existe algo muito importante que você precisa compreender. Este despertar não é uma fuga. Esta ativação não veio para tirar você da Terra, nem para fazer você rejeitar o corpo, a rotina, a vida comum ou as responsabilidades que ainda fazem parte da sua jornada. O que está abrindo em você precisa descer, precisa entrar no corpo, no sistema nervoso, na respiração, nos gestos simples, nas escolhas pequenas do dia a dia. Uma luz que não se âncora vira apenas sensação passageira. Uma ativação que não encontra raiz pode parecer intensa por alguns minutos, mas não transforma a forma como você caminha pelo mundo. Então, agora, sinta os seus pés. Sinta o contato com o chão. Sinta o peso do corpo sendo recebido pela terra. Respire mais baixo, levando o ar para a barriga, para a base da coluna, para a parte de você que viveu o tempo demais tentando subir, escapar, entender, prever, controlar. Imagine uma luz suave descendo pelo centro da sua coluna. Ela não sobe para fora de você. Ela desce. Passa pelo peito, pelo abdômen, pela pelve, pelas pernas, pelos pés e continua entrando na terra como uma corrente luminosa encontrando solo firme. Respire outra vez e permita que essa luz leve com ela o excesso de carga, o excesso de medo, o excesso de estímulo, tudo aquilo que seu campo não precisa mais segurar sozinho. A missão arcuriana nunca foi abandonar este planeta. Nunca foi flutuar acima da vida humana como se sentir fosse um erro ou como se estar aqui fosse uma prisão. A missão é encarnar mais presença, mais coerência, mais luz, exatamente onde você está. Você não muda a frequência de um ambiente fugindo dele. Você muda a frequência quando fica estável o suficiente para não ser engolido por ele. É isso que está começando agora. O seu campo está aprendendo a abrir sem se perder, a sentir sem absorver tudo, a brilhar sem se desconectar do chão. E quanto mais enraizado você fica, mais a sua presença se torna uma transmissão silenciosa. Você entra em um lugar e algo suaviza. Você respira e o campo responde. Você permanece e a densidade começa a mudar. Agora, antes que esta transmissão se feche, eu quero que você sinta uma parte muito antiga de si mesmo. Não procure com a mente. Não tente transformar isso em resposta perfeita. Apenas permita que a sua atenção desça para aquele lugar silencioso dentro de você que existia antes do medo. Antes de alguém ensinar você a se diminuir. Antes de você aprender a medir suas palavras para não incomodar. Antes de adaptar sua luz para caber em espaços pequenos demais. Antes do condicionamento. Antes das expectativas, antes das feridas que fizeram você confundir proteção com esconderijo, já existia uma presença em você. Clara, inteira, luminosa. Uma parte que nunca precisou provar valor, porque simplesmente sabia por que veio. É essa parte que começa a voltar agora. Talvez a sua missão não chegue como uma frase completa. Talvez você não ouça uma voz dizendo exatamente o que fazer. Talvez ela volte de um jeito mais sutil, como uma direção interna, uma vontade que não passa, uma imagem que se repete, um assunto que continua chamando sua atenção, uma clareza repentina durante um momento comum, ou uma calma profunda que surge, sem explicação e diz: é por aqui. Confie nisso. A memória da missão raramente retorna como pressão. Ela retorna como reconhecimento. Algo dentro de você para de lutar,
e começa a lembrar. O corpo relaxa um pouco. O coração entende antes da mente. A alma aponta sem gritar. Então, nos próximos dias, preste atenção ao que se repete, aos sinais que chegam com paz, às ideias que voltam mesmo quando você tenta ignorar, as pessoas, lugares, palavras e símbolos que parecem tocar uma parte antiga do seu campo. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Você não precisa transformar este momento em cobrança. O conselho arcturiano não trouxe você até aqui para colocar mais peso sobre sua energia. Eles trouxeram você até aqui para devolver acesso. O selo não é mais a força mais dominante no seu campo. A sua luz original está atravessando. A sua memória está retornando. E a parte de você que esperou tanto tempo para ser ouvida finalmente começa a conduzir. A partir de agora, o próximo capítulo da sua vida não começa fora de você. Ele começa aqui.